Deixa eu fixar aqui o meu. Bem, vamos lá. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguém começou a ter um olhar diferente para as coisas? Sentiu alguma coisa? Teve algum insight com relação à comida, alimentação, assim, o que nutrir? Então tá bom. Vamos lá. O despertar do segundo nó. A fusão dos três primeiros chakras com o chakra do coração não foi tão dramática ou dolorosa. Começou aproximadamente 6 meses após a ocorrência da abertura do primeiro nó e da integração que se seguiu. A segunda abertura foi marcada por uma experiência de visão detalhada da anatomia do chakra do coração, um aumento da energia total da Kundalini espiritualizando o sistema e o cessar repentino da maioria das visões nas meditações diárias desta pessoa. Deu-se a experiência contínua de uma luz branca e o fundir nesse estado sem forma. Às vezes, a luz era tão brilhante nas meditações matinais que esta pessoa achava que tinha meditado durante toda a manhã. A essência completa desta pessoa ficava vitalizada por aquela luz. Estava consciente de uma energia ampla de luz branca, emanando do chakra do coração. Era um vórtice amplo que ligava esta pessoa a um amor impessoal e a uma empatia com tudo e todos do universo. Quer estivesse meditando, quer não, inspirando ou expirando, era fácil de dissolver na luz branca. Isso acontecia até mesmo enquanto estava correndo. Durante esse período, essa pessoa quase sempre sentia uma chama azul no que a comunidade médica do cérebro esquerdo identificava como o fundo da aurícula direita do coração. Ficava ligeiramente voltada para o lado direito do coração. Às vezes, essa luz azul se transformava em uma imagem de Muktananda ou Nityananda. Algumas vezes havia uma luz brilhante azul, semelhante no chakra da frontal, que parecia alinhada com a luz azul da área do coração. Estas não eram consideradas visões, uma vez que a presença era sentida com ou sem uma visão. Essa sensação, no segundo nó, se expandiu com consciência por um período de 5 anos antes da fusão final dos chakras começar. Durante esse período, o chakra do coração aparecia como uma lótus de 8 pétalas no centro do coração, em vez do costumeiro lótus de 12 pétalas. Neste tempo, as experiências de meditação repetidas diariamente do eu verdadeiro como a luz branca, amorfa da consciência, lentamente começaram a se imprimir em uma consciência mais permanentemente desperta. A consciência do eu sou aquele começava a se tornar cada vez mais parte da razão de ser. Em uma pesquisa feita depois, notou-se que dentro do chakra do coração há 8 pétalas dentro do yantra externo de 12 pétalas. O formato das 8 pétalas representa o coração espiritual, conhecido como Anandakanda, o espaço do êxtase. Dentro do 12 há um círculo com 8 pétalas, que é como ouro derretido, que era a forma como aparecia e estava situado no lado direito do coração do corpo físico, que em essência fica exatamente no centro do corpo físico. Está relacionado ao Chitrininadi, que é uma parte sutil do Sushuma. O formato de 8 pétalas representa o coração etéreo ou espiritual, o Hrit Pundarik, lótus do coração. Ele é imaculado, intocável pelas impurezas físicas. É a sede do eu na consciência desperta e no estado de sonhos. É descrito como o templo de Deus
e só pode ser alcançado quando o Sushumna está aberto. Costuma-se dizer que dentro dele habitavam 8 divindades, incluindo Indra. Dentro do Nadi Sushumna, representado pela cor vermelha, está o Nadi Vajrini, o Nadi dos trovões, representado pelo fogo ou sol. Dentro deste está o Nadi Chitrini, que é a lua representada pela água. O néctar divino, Amrita, goteja do Nadi Chitrini. Dentro do Nadi da água está a radiância do Nadi de Brahma, onde se localiza seu trono ornamentado com joias. Esta era a visão desta pessoa. Esta foi uma boa lição, pois apenas 8 pétalas eram vistas, levando esta pessoa a pensar inicialmente que não estava vendo o chakra do coração na sua totalidade. É uma boa lição simplesmente testemunhar o que está acontecendo e não julgar, pois a visão foi uma das essências centrais e uma experiência de transformação do chakra do coração. Essas experiências na meditação aconteciam diariamente, ensinando esta pessoa que o universo, como um todo, habita dentro desta pessoa como aquele. A experiência do eu sou aquele estava cada vez mais se tornando a razão da existência desperta. Gente, eu vou. Um minuto que o Tino se trancou no banheiro. Só um minuto que eu só vou soltar ele. Já salvei. Ai, meu Deus, que eu já coloquei o tapete do banheiro assim dobrado na porta para ele não fechar a porta, mas ele conseguiu tirar o tapete e fechar a porta com ele dentro. Ele tentou a porta de um quarto, não conseguiu. Do meu ele não tentou, aí do banheiro ele conseguiu. Ai, ai, vamos lá, a avó e os netos. O despertar do terceiro nó. O ciclo para este despertar começou a se construir no final de outubro de 1981, aproximadamente 10 meses antes do seu ápice. Após 4 anos delicadamente equilibrando e expandindo a consciência do segundo despertar, o desejo espiritual começou a se aquecer de novo. Essa pessoa ficava pensando em um ensinamento que Muktananda uma vez transmitiu em uma palestra, que dizia que quando Deus te oferece o reino, porque se contentar com um punhado de poeira, Sadhana aumentou em intensidade, acordando às 2h30 da manhã para ganhar uma hora extra de meditação, que na época era de mais ou menos 2 horas, 13 vezes ao dia. No começo de dezembro, aconteceram as duas primeiras experiências de Nirvakalpa Samadhi, nas quais a própria consciência do eu sou, a consciência de testemunha, se dissolveu no vazio. Toda dualidade desapareceu, além do tempo, espaço e ser. Tudo se foi. A cada vez, isso durava aproximadamente uma hora. Em uma dessas experiências, a esposa do autor dessa época entrou na sala, pensou que o complexo corpo-mente eu sou tinha morrido. Aparentemente, a respiração cessou por cerca de 45 minutos. A Kundalini mata a ilusão, o complexo corpo-mente eu sou, mais conduzido do que buscando, disposto a continuar se mostrando e disposto a morrer. Esta pessoa continuava se mostrando. Não havia sensação de ter escolha nem medo, conforme a Kundalini Shakti enviava a mensagem. Medite até que tudo que você achar ser você desapareça para sempre. Isso estava além de qualquer filosofia espiritual ou revelação. Era um acontecimento espontâneo, não intelectual. Durante essa época, outro chakra que estava acima do sexto chakra se abriu. Depois, essa pessoa descobriu que isso é conhecido como chakra soma,
ou chakra Amrita, que significa néctar da lua ou néctar da imortalidade. Na realidade, ele está dentro do chakra da coroa ou Sahasrara. O chakra Soma está associado a Rahu, um dos nódulos, ou Rahu, um dos nódulos da lua. Esse chakra era percebido como uma lua crescente. Apesar de a literatura frequentemente dizer que ele tem 12 pétalas, era uma luz branca muito luminescente. Ao redor dela havia um triângulo. Esse chakra é a fonte do néctar, soma, e conforme o soma gotejava, essa pessoa podia senti-lo no palato. Parecia estar gotejando para dentro do palato pelo cérebro, como se o cérebro vazasse néctar. A experiência do néctar soma era de doçura. O sabor não parecia mudar com o estado da pessoa, com o que tinha degustado ou o que estava em sua boca. Esse néctar apenas descia como uma doçura que estava além da doçura. Conforme esse fenômeno ocorria, parecia que o organismo sutil dos nadis estava se abrindo para dar o passo final. Posteriormente, esses fenômenos foram pesquisados em textos yogis. O triângulo em volta da Lua é chamado de Triângulo de Akata. Dentro dele há figuras que não foram vistas por essa pessoa, Kimesdara e Kimesdari. Para esta pessoa era suficiente saborear o néctar. É interessante notar que Kemesdara também é conhecido como Urdareta, ou fluxo ou corrente ascendente, que é a habilidade de levar a essência de fluidos seminais para cima, para o Nadi Sushumna, que foi uma experiência anterior, ocorrida no primeiro ano do ciclo de 7 anos com Swami Muktananda. Portanto, as relações ficaram um pouco mais claras. Trecho extraído de um poema do diário de 27 de dezembro de 1981. Ah, o êxtase da minha vida, do mundo, dos meus filhos, da minha esposa. Se eu morrer de coração partido, não será por pesar, mas por estar tão cheio de amor que não pude dizer não para mais, e apenas explodi de amor. Trecho do diário de 12 de fevereiro de 82. O êxtase do eu, a unidade pulsante, a alegria interna, simplesmente ficou maior que a contração do meu ego. O ponto crítico passou. O poder do êxtase de Deus é maior que a contração segura do ego. Ele morre conforme a minha libertação cresce. O último estágio está começando. Trecho do diário de 29 de maio de 82. Em algum momento do ano que passou, eu reconheci: eu sou aquele, mais do que nunca faz parte da minha consciência. O destino se desdobra no campo vazio do meu ser. Eu sou o espectador assistindo a isso no êxtase silencioso do jogo, sabendo que eu sou aquele. Simplesmente ser é suficiente. No final de agosto de 82 e durante um ano, a meditação chegou a 6 horas por dia. A família havia retornado para os Estados Unidos 3 semanas antes. As crianças tinham que se preparar para as aulas e alguém precisava encontrar uma casa para morar. Essa pessoa sentia muita gratidão pela esposa Nora por ter sido tão compreensiva naquela época. É essa consciência, amor e compreensão com compaixão de um companheiro ou companheira, que torna possível que o desdobramento espiritual completo aconteça para um membro da família. Para se render completamente ao desdobramento da Kundalini, é necessária a permissão do contexto social de uma vida correta. Portanto, o consentimento de Nora foi muito importante. A vida espiritual para quem tem família se torna mais fácil quando ambos os parceiros estão se desenvolvendo espiritualmente. Esta pessoa não foi capaz de deixar a Índia com a família, pois tinha uma forte sensação de que algo importante ia acontecer. Conforme uma pessoa sábia disse uma vez, você não pode cruzar um abismo com 2 pequenos pulos. Naquela época, a energia da Kundalini estava centrada na consciência eu sou do sexto chakra.
Embora o pulsar gentil da Kundalini no sexto chakra tenha sido constante por anos, naquele tempo, ele se tornou particularmente intenso durante a meditação, sentido como se fosse explodir. Após algumas semanas dessa intensidade, começou a parecer que o terceiro nó estava prestes a se expandir e que a Kundalini iria se fundir no chakra da coroa. Os ensinamentos tradicionais dizem que precisamos da permissão do guru para que esse passo final da Kundalini ocorra. Como isso iria acontecer? A relação dessa pessoa com Muktananda não envolvia muito contato pessoal verbal. Outros ensinamentos diziam que a permissão do guru interno, o eu do todo, era suficiente. Portanto, essa pessoa estava esperando por um direcionamento interno. Durante uma meditação de fim de tarde, a energia se tornou tão intensa que o complexo mente-corpo espontaneamente levantou e foi até a sala de meditação do lado de fora do quarto de Muktananda. Às vezes, durante o final da tarde, ele saía e andava ao redor dessa sala. 30 segundos após essa pessoa ter se sentado, o Swami Muktananda, vestido com seu macacão, abriu a porta e saiu. Foi diretamente para a direção de Gabriel e imediatamente começou a trabalhar com seus dedos no curto caminho do sexto para o sétimo chakra, na sobrancelha, testa e região do coração. Conforme ele trabalhava, as correntes da energia Kundalini totalmente fundida começaram a fluir para cima e uma padronagem em forma de V para o chakra da coroa. Sua outra mão estava delicadamente colocada acima da cabeça. Parecia estar puxando a energia Kundalini para cima, através da coroa. Com um fluxo firmemente estabelecido, Swami Muktananda se virou e voltou para o seu quarto. Sua função cósmica da graça por mais de 7 anos com esta pessoa estava agora completa. O chakra da coroa tinha sido iniciado pelo Swami Muktananda e o passo final da fusão de Shakti com Shiva no chakra do Sahasrara tinha sido ativado. Esta pessoa, na realidade, viu e sentiu uma fina corrente de energia se mover para cima através do que ele depois identificou como o Nadi de Brahma, localizado no centro maior do Nadi de Sushuma. Gente, o Sushuma, esse nome aí era lá do Kodas, não era não? Não tinha o Sushuma lá? Tinha alguém que parecia esse nome lá de Sushuma. Tô- eu tô lendo esse nome aqui, mas tá me lembrando do Caldas. Lembra? Não tinha algum nome parecido com esse? Parecido, sim. Era tanto nome. Jesus, ok. Estilhaçando o teto de vidro da consciência. Logo depois dessa iniciação final da Kundalini, houve um estilhaçar do que esta pessoa metaforicamente chama de o teto de vidro da consciência, o véu. Nos estágios finais, estamos imersos na experiência do Iraniyamaya, coxa, corpo de êxtase. Temos a sensação de estarmos continuamente rodeados por essa luz dourada. Estamos dentro e fora do samadhi, e há uma incrível urgência interna de se fundir com aquele. Há apenas um fino véu Parguade aqui, nos separando da fusão final. Em algum momento, esse véu, que o autor metaforicamente chama de teto de vidro, estilhaça. O véu sutil do Irania Maya Kosha, que está entre nós e a consciência de Jivan Mukti, a autorrealização enquanto no corpo, espontaneamente se dissolve. Essa metáfora apareceu um dia para este autor, muitos anos depois do Tree of Life Café, quando o vento derrubou uma mesa e seu tampo de vidro se estilhaçou. A sensação se assemelha a esse nível de estilhaço. A mesa se iluminou. O fino teto de vidro que separa ligeiramente deformava a luz divina que descia não estava mais lá. E acontecia a experiência da comunhão direta, inquebrantável com o divino. Literalmente perdemos a mente deles e a consciência do eu sou anterior, a mente se torna absorta no eu sou aquele, o absoluto, como nada eterno absoluto.
Acontece uma incrível sensação de liberdade quando o teto de vidro estilhaça. É uma explosão de descontinuidade com o passado, presente e futuro. A mesa de vidro estilhaçada, um dia de vento de graça de Iá, soprava tão forte que a mesa de vidro da mente virou e se estilhaçou em milhares de fragmentos inúteis. Aconteceu tão repentinamente, tão sem esforço, após tantos anos e vidas, de afinar esse teto de vidro da ilusão, tão repentinamente. A mente apenas se estilhaçou, apenas explodiu na eterna presença atemporal, sem movimento. O sublime absoluto cintilante entrou destruindo, ininterrupto, sozinho, desconectado do passado, presente e futuro. E a ilusão do eu nem mesmo estava lá para chamá-la de meu. Não havia lugar para se estar e ninguém para estar. O grande caminho, que não tem portão, abriu e não havia nenhum eu lá para atravessá-lo. O trabalho do desdobramento da Kundalini pode conduzi-lo ao lugar onde realmente acontece o estilhaçar do teto de vidro da consciência. O resto é graça. Para esta pessoa, o estilhaçar do Eu Sou ocorreu enquanto estava simplesmente meditando, como sempre, no meio do dia na varanda do nosso pequeno apartamento na Índia, com vista para o campo que estava sendo arado pelos agricultores. Um pequeno corrimão não deixava esta pessoa ver a paisagem completamente. Um dia, essa pessoa se levantou e viu a paisagem toda. Mas, na realidade, a mente e o eu sou se estilhaçaram naquele momento. Tudo se tornou claro e luminescente. Era apenas um momento simples de uma ação aparentemente sem nenhuma consequência, que marcou a mudança dessa pessoa para sempre. O processo de autorrealização não descansa com o desdobrar da Kundalini ou com as sutilezas de saber todas as entradas e saídas intelectuais do eu sou. A consciência do eu sou existe como a fonte do Maya primordial, a ilusão da realidade dual. Ela representa o último passo antes da autorrealização, antes de se mover para a consciência temporal. Sem espaço e sem ser, do eu sou aquele, é a experiência interna do estilhaçar da consciência, e tudo que sobra é a presença divina eterna e permanente permeando todo o ser, e não há nem mesmo um ser sobrando. O eu sou desaparece e apenas a existência permanece. Conceitos da yoga, tais como Chitta Vritti Niroda, aquietar a atividade mental da mente, ou os objetivos do yoga, como a união, não fazem mais sentido. Nunca houve nada como se unir. Sempre houve união anterior à eternidade. Você não pode unir aquilo que nunca esteve separado. A questão era estar na consciência da eterna verdade brilhante que era e será, em um nível mais elevado de compreensão. A yoga ou a Kabbalah não têm objetivo, são sistemas para nos ajudar a despertar para aquilo que sempre existiu. Não há crescimento ou mudança, apenas acordar para a verdade eterna. Uma vez que o foco da mente se afasta dos objetivos ou de trabalhar em direção à união, a vida se torna mais fácil. Os 6 fundamentos são simplesmente viver de maneira a atrair a graça que estilhaça o teto de vidro da mente, para que possamos acordar para a experiência não dual do divino. Essa é a essência da cabala estática e da yoga. É importante compreender que nem todos nós teremos a mesma experiência no processo evolucionário. O perigo de compartilhar as experiências é que tendemos a compará-las conosco. Algo importante de se lembrar é aprender, ouvir, ser inspirado pelas experiências dos outros, mas estar contente com a graça particular que Deus nos deu e saber que nossas experiências são especificamente apropriadas para a nossa própria expressão espiritual. Não é necessário ter um despertar tão intenso e a expansão dos 3 nós para se desenvolver espiritualmente. É mais importante estarmos dispostos a passar pela experiência de toda a graça de Deus, não importa a forma que ela venha para nós.
O flash do relâmpago da graça de Deus precisa de um foco de atração na terra, que é a nossa devoção, intenção plena de estar completamente aberto para essa graça. A disposição atrai a graça. Sem o desejo e a habilidade de receber a graça de Deus, o seu efeito sobre nós é mínimo. A graça vem através do silêncio. Silêncio. A canção de Iá. O espírito deve conhecer o silêncio antes que ele possa cantar e dançar. Sua própria canção, a canção de êxtase de Iá. Aí a gente vai entrar aqui na Maia iluminada. Há um sublime silêncio luminescente, emanando como toda existência, paz completa como o DNA da existência. O eu ilusório cessou. Tudo, todo o esforço, por mais sutil, cessou. O desejo flamejante, esmagadoramente dolorido de se fundir com Deus, parou. A Kundalini riu, e não sobrou ninguém para ouvir a risada. Tudo que existe é o grande silêncio da risada cósmica, uma extraordinária vivacidade reluzente do absoluto, tão real que todo o resto se tornou irreal, na realidade desse despertar. Toda a realidade prévia parecia irreal. Por outro lado, o inominável, absoluto, iluminou a realidade. O significado de Maia, a ilusão do mundo tridimensional, adquiriu uma nova compreensão. Toda a existência agora reluzia como a radiância do aquele. A indescritível glória de Deus é o mundo. Apesar da radiância iluminada de Deus, é. Esse despertar abriu a iluminação mágica da terceira Torá, que é a Torá do silêncio. As duas primeiras são a Torá oral e a Torá escrita. O despertar iluminou os ensinamentos de Enoque. Fique em silêncio e saiba que eu sou aquele. Esta é a essência do modo de vida essênio, da cabala estática e da yoga. Ele revelou a existência não existencial como a verdade suprema de todas as grandes tradições. Maia não significa que o mundo é ilusão ou irreal. Essa é uma visão não desperta. A experiência de Maia iluminada é o mundo da dualidade revelada de uma maneira nova, como a radiância cintilante do divino em diferentes formas. Nesse nível, não é mais Maia tradicional, mas o jogo de Deus agraciado à nossa vida. Sentimos toda a criação como um doce jogo daquele. Desse silêncio profundo, a paz completa. A pulsação do amor não causal emana espontaneamente contentamento e alegria, como um pano de fundo natural, inquebrantável. O mundo todo surge em uma nova luminescência. Maia é o mundo irreal, preto e branco das nossas projeções. Na Maia iluminada, todas as verdades projetadas são mentiras sagradas. Uma flor não é irreal, mas a maneira que sentimos a flor no mundo de Maia, não desperto de ilusão, é. No mundo real, da Maia iluminada da graça de Deus, a flor é uma flagrância de Iá, rindo em amor e paz inquebrantável, como a beleza divina. A iluminação emana como uma individualidade cósmica não diferenciada. Aí a gente vai agora para o despertar continua. No estado pós-Kundalini, nós tornamos intensamente humanos. Há outro estágio da consciência do coração que se abre e no qual estamos sujeitos dor no coração do mundo e de cada indivíduo. Não importa como as pessoas projetem a própria dor e alienação sobre você, você não tem outra opção senão manter o coração aberto. Aí tem o trecho do diário de 7 de março de 85. À medida que o processo do aumento de prana se intensifica no corpo, seu principal efeito parece ser um sutil acúmulo de amor no coração que irradia de dentro de mim para parte do tempo. Não necessariamente amor estático, mas uma consciência sólida do amor que nos liga a todos. Não é o amor por uma coisa, nem mesmo Deus, é apenas amor pelo propósito de amor, como o chão
da minha existência. Esse amor é um amor incessante. Essa sensibilidade não significa que nos apegamos às emoções. Significa que as emoções entram, nós as sentimos e elas passam. Não somos a pedra yoga idealizada na qual as emoções ricocheteiam, mas opa, mas mais parecidos com a água dos taoístas, que tudo absorve. Na unidade da relação compassiva com o mundo, com o tempo, mesmo a pedra é absorvida pela água. Um poema de Tao Te Ching, verso 49, esclarece muito bem este ponto. O sábio não tem uma mente que é sua. Ele está consciente das necessidades dos outros. O sábio é tímido e humilde. Ao mundo, ele parece confuso. Os homens olham para ele e o ouvem. Ele se comporta como uma criança pequena. Desde o despertar da abertura do terceiro nó, a consciência da energia de Kundalini raramente deixou o chakra da coroa. Uma pulsação constante de aumento de energia continuou a fluir do chakra da coroa. No entanto, a experiência do canal Sushumna parecia ter se esvaecido. 2 semanas depois, durante a meditação em uma visita ao Swami Prakashananda, apareceu o Sai Baba de Shirdi, um santo indiano muito conhecido que faleceu em 1918 e com quem esta pessoa tem uma relação especial da palma de sua mão direita. Um raio de energia foi emitido para este caminho, que agora estava aberto. Devido a isso, houve uma grande expansão no caminho da Kundalini para a coroa e a dissolução completa de Sushumna. Tudo parecia se dissolver na energia Kundalini fundida no chakra da coroa. Desse momento em diante, um vórtice de energia pulsante no topo da cabeça era quase contínuo. Essa experiência de pulsação contínua em vórtice não ocorreu, no entanto, até o fim de um jejum de 40 dias, 7 meses depois. Nessa época, o topo do chakra da coroa pareceu desaparecer, deixando aberto um vórtice giratório de puro prana. Era através desse vórtice aberto que a pulsação da energia cósmica entrava no sistema. É um círculo em forma de kippah, cobrindo a coroa até a testa e a parte posterior da cabeça. A energia sentida nos outros chakras parecia quase não existir quando comparada a este canal. Sahaja Samadhi é quando despertos ou adormecidos permanecemos conscientes e de estarmos na presença da Eu sou aquele. Conforme esse acontecimento se desdobrou, ele começou a permear mais intensamente o estado de sono, com uma sensação de que tudo estava preenchido de luz. Apesar do complexo mente e corpo parecer estar adormecido à noite, a testemunha sente a luz pura. Isso se manifesta de forma muito intensa, especialmente ao ir, dormir, despertar. E a consciência continua durante o sono na consciência do aquele sendo luz. Isso não acontece necessariamente a noite toda, todas as noites, mas durante um tempo significante e parece aumentar ao longo do tempo. Como tudo no caminho espiritual, a consciência deixa de ser imediatamente 100% dual. Muitos gostariam de alguma forma de encaixar o pensamento dual em uma caixinha bonita. Durante a experiência desta pessoa, na fusão de toda a energia dos chakras com a energia Kundalini em uma energia divina, houve uma profunda mudança em direção a uma identidade essencial como eu sou aquele, como não ser. Essa pessoa começou a viver na consciência dual, não dual da verdade, como um paradoxo sinergético. É a consciência inerente predominante e esmagadora. No entanto, não é uma consciência 100% inquebrantável da verdade, moksha. Parece ser um constante aumento da consciência, se movendo da consciência predominante para um estado não dual e se tornando cada vez mais consciente desse estado. Shirimanta
Viji Maharaj, meu Deus, o santo de 185 anos, uma vez chorou por 3 dias quando o discípulo próximo morreu. Quando seus discípulos espantados perguntaram o que tinha acontecido, disse que não importa o quanto um santo podia ser grande e que as pessoas o chamassem de iluminado. Sua mente poderá, às vezes, se iludir com a ideia de que estamos separados do mundo, ou que há uma dualidade e que alguém realmente morre ou desaparece. Embora esse estado seja temporário em tal pessoa, Maharaj destacou que o pesar é sentido pelo tempo que ele dura. Ele ensinou que nenhum humano, mesmo liberto, é verdadeiro e continuamente livre de todos os apegos, pesares, desejos e traços de pensamento dual, do eu e meu. Maharaj fez uma bela analogia ao comparar aquela situação à de uma árvore grande atingida por um vento forte. O tronco se move um pouco e então recupera seu estado de mobilidade. Os galhos se agitam por mais tempo e são afetados dos ventos mais fracos. O tronco é semelhante àquele que está liberto das falsas identidades básicas do pensamento dual da mente. Os galhos se movem com facilidade, são como o funcionamento da mente dual normal. O desdobramento é sem fim. A autorrealização frutifica um moksha completo. Nunca olhe para trás ou adiante. Tudo o que há é o agora, cintilante, infinito, ondulando no nada, além da compreensão. O processo do despertar. O processo do Deixa eu tomar um golinho. Refletindo a respeito do processo, parece que o primeiro. Olha, só fazer um comentário, eu achei muito interessante essa parte aqui, que fala isso, né? Independente, né, da nossa iluminação, do nosso entendimento, a gente ainda está por aqui, né? Porque assim, é muito. Assim, a gente vai estudando, vai experienciando, exercitando, mas às vezes tem acontecimentos que vão mexer com a gente. Não tem jeito, assim, a gente pode ficar menos tempo, ter um entendimento daquilo, mas que vai mexer com a gente ainda, vai mexer com a gente. Eu vou só grifar aqui que eu gostei dessa parte aqui. Essa analogia aqui com a árvore, né? Do tronco. O processo do despertar. Refletindo a respeito do processo, parece que o primeiro passo é a purificação do prana ou a força vital. Conforme o prana começou a se purificar e expandir, a cada mais clareza sobre a consciência eu sou, tornando-se a consciência predominante, que é o que vemos em Hiranyamaya Kosha, corpo de êxtase. Com o tempo, o prana se torna puro e suficiente para ser absorvido na consciência do eu sou. A analogia é Shiva absorvendo Shakti e tornando-se um ou Nukba. O aspecto feminino da energia Shekinah fundindo em Zer Anpin, conforme a unidade nos acontece, desaparecemos para além do tempo, espaço e ser. Eu sou aquele. Esse livro se refere principalmente à purificação do prana por meio dos 6 fundamentos para que possamos nos fundir em Shiva ou Zer Apin. Portanto, o primeiro passo é a consciência eu sou, que não é o estado de autorrealização, mas sim anterior a ele. Ainda há um fino véu entre ela e o Jivan Mukti, libertação no corpo. Quando o teto de vidro se estilhaça, realizamos o eu sou aquele, anterior à consciência. Essa é a consciência da autorrealização, libertação, Jivan Mukti ou Shaya Yehida. Então, o absoluto torna-se mais absoluto. Na Cabala, há níveis de existência não dual,
Shokman, depois Keter e depois Incognoscível Ein Sof. Unindo o prana com a consciência eu sou, nos permite ir além do eu sou em um ato de graça. Construir prana é consciência do eu sou e o propósito das práticas espirituais dos seis fundamentos. Eles são feitos como um paradoxal objetivo sem objetivo e um caminho sem caminho para nos ajudar a nos movermos para o ponto anterior à consciência do eu sou. Essas práticas, os seis fundamentos, requerem algum esforço para construir, expandir, purificar o prana para que possamos nos mover para o primeiro degrau do conhecimento espiritual, que é a consciência do eu sou. O segundo passo consiste em nos movermos para a consciência pura, eu sou aquele. Ele é feito sem esforço e pode acontecer em um instante através da graça. A partir dessa compreensão experimental, o debate entre esforço sem esforço se resolve. A primeira parte de nos movermos para a consciência do eu sou é um ponto que requer esforço, purificação do prana com seis fundamentos. O segundo passo é espontâneo, através da graça, mover-se ao ponto anterior, à consciência e à verdade final e suprema. É um estado de consciência no qual não só não estamos identificados com o complexo corpo e mente, eu sou, mas de abandonar a nossa identificação com a consciência do eu sou. É o absoluto. Neste ponto, não há nascimento nem morte. Em outras palavras, não há tempo, espaço ou ser. No sistema cabalístico, essa consciência começa com um mundo de Atz e Lut. Ele existe no nível Sefirot e Shokma e Keter. Há uma constante oscilação entre Binah, consciência do eu sou, Shokman, eu sou aquele, e Keter, uma consciência eu sou aquele ainda mais profundo. Esse estado é chamado de Sahaja, Samadhi, no sistema yogi. E Sahaja Samadhi existimos antes mesmo do tempo, espaço e ser. No entanto, vivemos em um mundo de tempo e espaço e deixamos o nosso esforço se desdobrar em um mundo de tempo e espaço. O trabalho é uma manifestação da vontade divina passando através de nós, exceto que não há nós. Há apenas o trabalho se manifestando, conforme somos testemunhas de um estado anterior à consciência. Esse estado anterior do eu ao eu sou é conhecido também como Paramatman. É a essência do eu, é anterior à consciência, é a sensação do absoluto ou eu sou aquele. Não há sensação de separação. A consciência eu sou aquele é o conhecimento mais elevado no qual nenhum conhecimento existe. A prática dessa pessoa era basicamente meditação que amplia a luz do Atman que brilha. Quando prana e a consciência do eu sou se tornam na meditação, essa fusão comemora a libertação. Quando está completamente fundida, irreversivelmente fundida, 100% fundida, é chamada de moksha. Antes desse ponto, é chamada de autorrealização ou libertação. No sistema yoga, a libertação começa com a fusão de Shiva e Shakti. No sistema cabalístico, é Zer, Aipim ou e Nukba fundido. Quando o teto de vidro estilhaça a libertação, não há caminhos. Percebemos que somos o destino em si. Simplesmente habitamos na verdade. Nem mesmo o amor do eu existe. Tudo é simplesmente o desdobrar da eterna consciência. E estamos simplesmente testemunhando o desdobrar do absoluto, através da consciência do eu sou. Aí tem um poema aqui: Beijo sutil. O beijo sutil da libertação não tem lábios, mas você o saboreia. Em cada célula, uma pulsação selvagem estática em cada oscilação do DNA, dançando livremente em cada chakra, passando através do Sushumna, Ida, Pingali, todos os 72 mil nadis, em todos os quatro mundos. Uma vez beijado, você se torna vivo. E não há mais nada que vale a pena viver, exceto a dança selvagem nua em êxtase de Iá. O beijo de Iá é a morte cósmica e o renascimento cósmico da imortalidade. Uma vez beijado, você se torna o respirar de Iá, como o jogo do mundo. Cuidado com o que você anseia beijar, pois pode não haver volta. Tal selvagem.
O eu que existia explodiu na chama da Kundalini, continuamente incendiado pela meditação, em um ciclo de 7 anos incendiários. Tudo foi destruído, queimado pelo fogo tempestuoso divino. Não havia escolha, a não ser cooperar com o queimar. Desmandou um total rendição inocente. Demandou uma total rendição inocente, além da ignorância do complexo corpo-mente eu sou. E saindo das chamas, dançava o mais sublime contentamento, apaixonado, não causal, paz e alegria, mais poderoso do que qualquer apego mundano. Como um coiote, ele ria de todos os deus ilusórios que pensam ser reais, devorando os apegos. Nossa, eu me perdi aqui. Cadê? Sumiu. Devorando os apegos, ele desafiou: Bobo, você pode perder algo que nunca foi seu? Devorando profundamente a mente ilusória da consciência, matando a ilusão da consciência do corpo-mente eu sou, que tinha sido eu. Nada sobrou, exceto o selvagem, tal, não domesticado, se expressando. Expressões. Depois que todos os eus ilusórios se foram, o que permanece é um estático, amor não causal, paz, alegria, contentamento, emanando do vazio, como sutil terreno tangível da existência, brincando como o mundo, expressando-se através do complexo corpo-mente eu sou, como Tikkun Olam, a cura e a transformação do mundo. Assim como a urgência do autodespertar, o cadáver apaixonado, queimando, não tem escolha. A ideia de qualquer escolha espiritual ou outra é o humor do coiote. Tudo isso emana do amor não causal, que se manifesta como servir a toda a vida, de todas as formas e de todas as maneiras, existindo apenas para servir, o despertar da consciência humana. Eu acho que tá bom já de ler, que eu já tô de Kundalini até. Sim. Deixa eu parar de gravar aqui.